Olá, pessoas que habitam a internet. Eu sou a Alicia. E eu sou a Yara. E esse é o Mentes Nevanei. E hoje a gente está aqui para falar sobre as melhores animações asiáticas. E antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E a nossa primeira animação é a Akira, que foi lançada em 1988 com a direção de Katsuhiro Otomo. E essa animação ela vai se passar em New Tóquio, que é uma cidade que foi construída após uma possível terceira guerra mundial que ocorreu em 1988. E agora a gente vai ficar em 2019. E nesses tempos atuais a gente vai ver que essa cidade ela é distópica, ela tem uma sociedade vivendo em caos, a política é totalmente incorreta. E também a gente vai acompanhar motoqueiros fazendo rachas violentas, disputando. E entre os motoqueiros que ficam disputando racha, lá tá o Kaneda e o Tetsuo, que são dois amigos, de certa forma, que ficam disputando com os outros rivais. Só que o Tetsuo acaba, numa dessas rachas, ele acaba sofrendo um acidente com um garotinho que aparece do nada, que é o Takashi. E nesse acidente, o Takashi acaba morrendo e o Tetsuo ele é capturado por uns agentes que estavam mantendo prisioneiro e fazendo de cobaia o Takashi, que ele praticamente estava servindo como experiência humana para superpoderes. E eles acabam capturando o Tetsuo. Só que o Tetsuo ele acaba tendo esses poderes telecinéticos, mas ele acaba meio que perdendo o controle da situação. No início a gente vê ele muito feliz, lidando com tudo isso, tendo superpoderes e tudo mais. Mas só como eu falei, ele vai se descontrolando com o decorrer do filme. E acaba que ele meio que fica, não competindo, mas tendo algumas intrigas com Kaneda, que tenta salvar ele, mas acaba que não dando certo. E essa animação ela é muito famosa justamente porque ela foi uma das primeiras animações que teve em questão de anime para expandir mais ainda esse universo para o mundo. Ou seja, passou aquela parte de animações que era para criança e passou a ter essas animações que literalmente te fazem refletir, te fazem ficar de mal com a tua vida. Às vezes tu chora, que nem algumas que a gente vai falar mais pra frente. E no caso desse carinha aí que desenvolveu poderes e ele não tava escutando o amigo dele, cara, por quê? O Tetsuo, ele é um personagem muito complexo. Aqui muitos falam do Kaneda, que ele próprio, na verdade ele também é um símbolo e tudo mais de rebeldia, porque a maioria do Akira, o filme, ele é lembrado pelo Kaneda, mas o Tetsuo também é um arqui-inimigo muito complexo e emocional. Eu gosto dessa animação justamente porque ela trabalha bem melhor o Tetsuo, não de uma forma que a gente está acostumado a ver o vilão, que é mudar o mundo com essa síndrome de superioridade e tudo mais. Ou é mal porque é mal. Sim, tem isso. O Tetsuo não, ele é um rapaz que está seguindo as emoções dele, tanto que ele tem uma certa dificuldade a lidar com si próprio, justamente porque ele se vê como uma sombra do Kaneda, que o Kaneda é bem mais conhecido, parece que eu quero falar caneta. E a nossa próxima animação, que também é muito conhecida, é Túmulo dos Vagalumes, que foi lançada em 1988 sob a direção de Isao Takahata. E aqui a gente vai conhecer o Satsuko e a sua irmã mais nova, a Seita, em um mundo onde está acontecendo a Segunda Guerra Mundial e a mãe deles morreu em um bombardeio americano e o pai foi convocado para a guerra e eles ficaram meio que ao léu, como a minha avó diz, e tiveram que morar com os parentes. Só que lá as coisas não são muito bem, porque a gente sabe que nem todo parente a gente convive bem. Tem Sim. Parente que é não deveria nem existir. Sim. Mas enfim, dá merda lá e eles têm que sair, eles acabam indo pra um abrigo na floresta. E a única forma do Satsuko cuidar da irmã dele, distrair ela, a Seita... Meu Deus, eu estou falando de uma seita religiosa, mas tá. A Seita é a irmã mais nova. Vou falar só a irmã mais nova a partir de agora. O irmão mais velho, pra distrair a irmã mais nova, ocupa ela passeando com ela por lá, em meio aos destroços, algumas partes da floresta, e distrai muito ela com o brilho dos vagalumes, que é o que dá o nome pra animação. Só que essa animação, ela te deixa mal, ela te deixa triste. Eu acho que dentre todas aqui que a gente vai listar, essa é a que é mais triste. Muito mais triste. Justamente porque a gente vê o Satsuko lutando pra manter, de certa forma, a juventude não, a inocência da seita. Então, mesmo que tanto aquela desgraça toda, ele tenta dar uma infância meio que normal pra ela. E até a gente vê que ele luta bastante por isso, porque ele também é jovem. Ele, de certa forma, teve que amadurecer muito rápido e ele já tá praticamente agindo como adulto. E como a gente falou, Túmulo dos Vagalumes também é muito conhecido, mas também
não é para todos, justamente porque a pessoa fica deprimida. Ela tem que estar com um psicológico forte, leve alguns lencinhos que você vai chorar, Sim. porque é muito triste, cara. Já se basta ser uma relação onde a pessoa tem que amadurecer antes da hora, tem que cuidar do irmão, os pais estão ausentes e ainda se passa na Segunda Guerra. Imagine. Sim. E a nossa próxima animação é Perfect Blue, que foi lançada em 1997 com a direção de Satoshi Kon. E a animação vai contar a história da Mima, que é uma idol da banda Chan. Mas não é o do Sim. Chan brasileiro. Sim. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. E ela, de certa forma, já tá um pouco cansada daquela vida de cantora e tudo mais. E ela decide ingressar em algo mais, como se diz, algo mais maduro, algo muito mais à frente. E que ela decide querer ser atriz. Então ela quer sair, ela acaba saindo, mas só que nessa saída dela, ela acaba atraindo os haters pra ela acaba gerando ódio entre os fãs delas que estão considerando ela como traidora. Só que ela, mesmo assim, ela persiste e ainda quer se tornar atriz. E a gente vai ver que ela vai ingressar nessas filmagens de crime e tudo mais. Só que no meio disso tudo, ela vai ter que lidar com um fã que é muito obsessivo e obcecado por ela e, de certa forma, fica arruinando a vida dela, trazendo muito mais ódio ainda pra ela, perseguindo ela e atormentando. Só que ela ainda continua desse jeito, ainda continua persistindo e tudo mais, mas só que ela vai acabando... a vida dela vai tomando um rumo muito complicado justamente porque ela passa a não distinguir muito bem a realidade da ficção. A gente vê que é um filme muito confuso justamente porque ele vem alternando essa ilusão, essa manipulação de cenas e essas cenas em que a gente não sabe se é a imaginação dela ou se é a realidade, justamente porque vai ocorrendo os assassinatos, algumas coisas, e muitos fatos apontam que ela é assassina. Mas a gente fica... É um filme confuso justamente porque ele fica alternando. A gente pensa que é verdade e quando a gente vai ver é uma filmagem que ela tá participando. Sim, e esse filme ele vai tratar sobre tanta coisa, ele tem tantas camadas distribuídas que a pessoa ela vai ficando realmente confusa, e porque eu não quero dar spoiler nessa parte de estar alternando entre realidade e o filme, porque a pessoa também ainda vai... acontecer alguma coisa que é como se fosse um plot twist da animação, que vai te mostrar que nada é o que parecia desde o início. Até essa dúvida que ela tem sobre a maturidade que ela quer estabelecer, mudança de carreira é muito difícil. Pra pessoa que tá no anonimato, vale pra ela que era cantora e decidiu ser atriz, ainda tem esse cara que é obsessivo, que hackeia as contas dela, escreve o que não deve, manda explosivo, tenta assassinar ela. E quando a gente vê a personagem se acabando literalmente, porque ela se esforça pra fazer uma boa atuação, e aí ela fica pensando se aquilo que ela fez foi realmente certo, se não foi, se ela devia voltar a ser cantora, se ela continua, se ela desiste da vida, aí a gente vê a personagem se acabando e de certa forma se acaba junto com ela. Sim, e o interessante de Perfect Blue é que a gente vê uma realidade lá em que meio que foi lançado em meio a um tempo em que ainda a internet estava em ascensão. Fora que a gente vai ver que no próprio filme a gente vê cenas em que onde ela está sofrendo haters nas redes sociais. Meio que parece que pra mim, uma parece previsão um futuro que não é muito diferente da atualidade. Não, na verdade, não é quase nada diferente, porque a gente vê ela tendo muita dificuldade, tendo aquela ambição de se ingressar muito mais ainda, só que essa ambição custa caro. E não é diferente da realidade. Muitos idols e, na verdade, muitos famosos enfrentam isso justamente porque são figuras públicas e eles acabam tendo fãs que já exageram demais. Sim, porque acho que muitas pessoas famosas enfrentam isso, que é o fã, só por conhecer parte da vida dessa pessoa famosa, se acha no direito de opinar e ainda se aborrecer quando o famoso não faz o que ele quer. Isso é um absurdo. Fora que, além de lidar com os fãs, que são muito obcecados, ainda tem as outras pessoas que odeiam de verdade, mas de certa forma pra mim é até estranho, porque a pessoa literalmente sabe tanta coisa, mesmo falando que odeia esse famoso, mas mesmo assim tá lá 24 horas dedicando a vida pra eles. Pra mim, hater é um fã incubado. Sim. Where everything you do can be seen by... E a nossa próxima animação é Castelo Animado, que foi lançado em 2004 sob a direção de Hayao Miyazaki. E aqui a gente já vai para uma parte menos pesada das animações, onde vai ser no Castelo Animado, a gente vai conhecer a Sophie, que é uma jovem que estava vivendo a vida dela quando ela encontra um rapaz galanteador pela rua, e ele estava meio que fugindo de alguém. E aí ela já vai com ele, não sei porquê,
A pessoa, tipo, tô fazendo a minha vida, vou fugir pra um cara desconhecido. Só que nessa pequena fuga dela, nessa pequena aventura, ela acaba despertando o interesse de uma bruxa que aparentemente não gostou disso que ela fez e jogou esse feitiço nela, transformando ela numa idosa de 90 anos. E aí, pra reverter esse feitiço, ela descobre que ela tem que ir num castelo, que ele anda por aí, é um castelo móvel, por isso que chama de castelo animado, e ela tem que ir atrás de um feiticeiro pra reverter isso. Chegando lá no castelo, ela descobre que esse feiticeiro é o cara que ela tinha conhecido lá no início, e aí eles vão nessa aventura pra ver como que vão fazer pra ela deixar de ser velha. E essa animação, como a gente falou, ela é um pouco bem mais leve, ela é mais divertida. E ela é muito famosa por parte do Miyazaki, tanto que ela é uma das mais famosas do estúdio Ghibli. E assim, essa animação ela vai falar uma aventura, mas mesmo assim ela ainda vai tratar na questão da guerra, algumas disputas e os amadurecimentos dos personagens. E assim, ela trata em relação ao amor, ao relacionamento e a convivência com a própria Sophie tem que lidar com os personagens estranhos que tem nesse castelo. E assim, é uma animação bem mais divertida, até porque muitos gostam dela justamente porque ela faz parte da infância de muitas pessoas. Mas como a gente falou, essas animações que a gente está sugerindo, elas não são para crianças, assim, não tem esse pensamento. Elas são para pessoas, assim, adultas de várias idades, com o intuito de ter mensagens, até porque muitas animações do estúdio Ghibli têm várias mensagens. Todas tem algum fundo que a pessoa tem que prestar atenção pra ver, não fica assim estampado na cara, mas também realmente não é leve, tem umas que são muito pesadas. Essa aqui eu acho que é a mais leve, junto com a próxima que a gente vai falar. Sim. Journey to amazing new worlds. E a nossa última animação é A Viagem de Chihiro, que foi lançada em 2001 com a direção de Hayao Miyazaki. E essa é mais outra animação também bastante conhecida do Miyazaki, que vai contar a história da Chihiro, que é uma garota bastante insuportável, animalesca, que vai estar numa viagem com os pais dela, só que nessa viagem o pai dela decide ir para um atalho que tinha lá por perto, e nesse atalho eles acabam se deparando com uma mesa cheia de comidas, só que a Chihiro ela não quer comer, ela fica desconfiada e tudo mais, mas só que os pais delas acabam comendo. E durante a noite, eles acabam se transformando em porcos. E para tentar mudar essa realidade agora, ela vai tentar reverter isso, ver o que está acontecendo. Ela acaba se metendo nessa aventura contra a vontade dela, tentando salvar os pais dela. Sim, aqui a gente vai ver o amadurecimento da Chihiro, que como eu falei ainda agora, ela é insuportável no início e um pouco mimada no Carapanã aqui. E um pouco, muito mimada pelos pais que faziam todas as vontades dela. A gente via que principalmente parte da agressividade dela porque eles estavam se mudando para uma cidade nova. Só que depois que eles viraram porcos, ela vai ter que ir para essa cidade, de certa forma, também meio que revive durante a noite, porque durante o dia a gente não vê ela da parte de onde os pais dela estavam. E aí ela vai ter que arranjar um emprego lá, tem que fazer amizade com o pessoal, tem que aprender a se relacionar com os outros e com os hóspedes, que são coisas bem estranhas, uns bichos bem diferentes, que cada um vai servir como se fosse uma camada diferente a ser tratada, vão representar algo, e a animação vai tratar de toda essa aventura dela em busca da cura desses pais dela. Fora que faz lembrar um pouco a Alice nos Países das Maravilhas, justamente porque ela é uma garota normal em meio a tanta fantasia, essa realidade bastante surreal. E como a gente falou, a gente sabe que em questão do estúdio Ghibli, essas animações, elas têm muitas mensagens bastante indiretas. Tudo tem uma questão de ficar observando, tentando entender por que aquela coisa bem surreal lá no meio, tentando dar um simbolismo à história. My real name, it's Chihiro. Walt Disney Studios presents a Studio Ghibli film. Então é isso, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. E é isso, tchau!